a aventura mais emocionante da sua vida. Os ciclopes e os centauros te esperam. Os anjos serão seus guias no mundo dos milagres. Pegue a força. Torne-se uma guerreira da luz. Salve o planeta. Conheça os segredos dos homenzinhos verdes e a vida em outros planetas. Como os deuses criam seu destino e se ele pode ser mudado. Todos os mistérios da humanidade, vida e morte, anjos e espíritos, na obra-prima animada, A Viagem da Alma Após a Morte. Ian e suas amigas sentaram-se à beira do mar e ficaram fascinados com as enormes ondas de surf. O oceano era uma criatura viva gigante que sentia todos os seus habitantes e até cumprimentava Ian e suas amigas, enquanto contemplavam sua majestade. Ele estava vivo, como tudo ao seu redor. Nuvens, vento, luz. Tudo estava cheio de vida, o que não é percebido na Terra pelas pessoas, que são muito limitadas por suas ideias estreitas do mundo. De repente, ouviram um barulho atrás deles. Quando olharam em volta, viram que tinha aparecido uma nova árvore na clareira. Perceberam que ela tinha vindo de outra floresta. Ela começou a conversar animadamente com as outras árvores que cresciam ali e dançavam discretamente, dando as boas-vindas ao novo habitante. Aqui, ao contrário da terra, as árvores e as outras plantas podiam se mover à vontade e até se deslocar. Na terra, no entanto, apenas a alma de uma árvore pode se mover e o seu corpo permanece no lugar. De repente, Leila apareceu ao lado de suas amigas. Ela parecia preocupada. De onde você veio? Imagine, acabei de estar em um lugar incrível, onde a vida é diferente da nossa. Afinal, criamos nosso mundo à semelhança do mundo terreno. E lá não há nada parecido com o que temos aqui. Vamos voar, vamos ver. E sintonizados com Leila, eles foram imediatamente transportados para o local de onde ela viera. Num espaço absolutamente negro, sem fundo, brilhavam pontos dourados cintilantes, ao redor dos quais apareciam ornamentos coloridos, tridimensionais, em diferentes ângulos, como fogos de artifício. Eles fluíam e tremeluziam, como em um caleidoscópio, mudando de cor, forma e profundidade no espaço. Ao mesmo tempo, havia um som incrível que brilhava e mudava de tonalidade. Consistia de muitos tons, sons, melodias, algo como sinos e tambores. Esse som era criado por todos os pontos luminosos. Era uma forma de comunicação conjunta, cada ponto tecendo seu próprio tom, seu próprio som na harmonia geral. No espaço, esse som parecia uma serpente rastejante, composta de pedras preciosas multicoloridas, cada uma delas emitindo um raio de luz no espaço. A visão era hipnotizante. Os pontos brilhantes eram seres vivos e perceberam o aparecimento de visitantes em seu mundo. Imediatamente, rostos bizarros emergiram dos pontos e começaram a encarar os visitantes. Um deles se aproximou. Eu sou Ellie. Lhe dou as boas-vindas ao nosso mundo. Os outros também o cumprimentaram. Que interessante. Vocês têm rostos como os nossos? Achei que vocês não teriam nada parecido conosco. Criamos esses rostos apenas para nos comunicarmos com vocês, para facilitar a sua percepção de nós. Mas, para nós, rostos são ornamentos, como os que vocês viram. Eles refletem nossa personalidade. Que mundo extraordinário você tem! Deus criou um número infinito de mundos assim no plano sutil, sendo que um é bem diferente do outro. Mas a principal diferença está nos níveis. Alguns estão mais próximos de Deus, são mais inteligentes, refinados e felizes. Outros são mais distantes
e há mais escuridão. E bem, o mundo físico em que você esteve é o mais grosseiro e o mais distante de Deus, onde tudo é oposto à maneira como os mundos superiores são organizados. Em vez de onisciência, há ignorância. Em vez de bem-aventurança, há sofrimento. Em vez de unidade, há separação. Estive lá uma vez e achei que estava no inferno. Mas deve existir algo assim para a diversidade do absoluto. A estrutura do universo reflete o antigo símbolo, a estrela de Davi. O triângulo com a ponta para cima denota o mundo físico, no qual tudo está organizado como esta pirâmide, cuja base representa o que mais existe nesse mundo: sofrimento, doença, ignorância, existência mecânica estúpida de pessoas robôs. Quanto mais próximo do topo, mais raros e menos frequentes se tornam os fenômenos. O vértice denota sabedoria, amor, graça, riqueza, poder, fama e felicidade, que são poucos nesse mundo e se manifestam em um número limitado de pessoas. Em contraste, há um triângulo com o vértice para baixo, que denota o mundo divino. O vértice inferior do triângulo denota o mundo físico com suas leis, que é muito pequeno e como um ponto na criação de Deus. Acima estão os planos sutis, que são muito numerosos e enormes em comparação com o mundo físico. Quanto maior for o plano sutil, mais próximo ele estará de Deus, o que é indicado pela parte superior do triângulo. Quanto maior ele for, mais sabedoria, felicidade, bem-aventurança, amor, harmonia estarão nele. Não devemos nos esquecer disso e nos esforçar para alcançar os planos superiores, onde a felicidade é possível, em vez de ficarmos enterrados aqui na Terra, nos mundos físicos. Então, os amigos viram um fenômeno estranho. Um cogumelo com um rosto em sua parte superior passou voando pelo mundo dos pontos luminosos. Ele carregava um momo em suas raízes como uma ave carregando sua presa. O homem parecia um sonâmbulo, olhando tudo com um olhar revirado e estendendo os braços como um avião. O que é isso? Imediatamente, os amigos perceberam que se tratava de um viciado em drogas, que estava sendo transportado por mundos diferentes pelos espíritos dos cogumelos psicotrópicos. Os sonhos e as plantas alucinógenas são a única maneira pela qual os terráqueos podem viajar pelo plano sutil? Não, existem também os xamãs. Se uma pessoa não for uma xamã, sua jornada é imprevisível. Não se sabe o que ela sonhará, para onde sua planta a levará, para o céu ou para o inferno, já que, para viajar no plano sutil, a percepção lógica precisa ser desligada, o que ajuda a interagir na sociedade, mas, ao mesmo tempo, são os grilhões de uma pessoa, colocando-lhe uma venda nos olhos e não permitindo que ela veja tudo o que existe além do modelo de mundo com o qual foi criada. Um xamã se ajusta antecipadamente ao que deseja ver e mantém sua intenção ao entrar em transe. Então os espíritos o levam para onde ele precisa ir. Uma pessoa comum não sabe como se concentrar em sua tarefa, como criar o estado de espírito correto, e qualquer coisa pode lhe acontecer. Ele pode querer voar e pular pela janela, pensando que é um pássaro.
Ian lembrou-se do que havia acontecido com ele quando foi para Amsterdã e riu. Os amigos e os pontos luminosos também viram o que ele lembrava. Ele e um amigo voaram para o aeroporto de Amsterdã e ficaram surpresos ao ver uma multidão de pessoas perdidas, claramente drogadas. Um deles se aproximou. Ele pediu instruções para fazer o check-in. Ian explicou a ele, mas o homem, como se tivesse esquecido tudo, começou a perguntar a mesma coisa novamente. E isso se repetiu 3 vezes. Como resultado, Ian lhe perguntou: Onde estão sua passagem e seu passaporte? Ele não conseguiu responder nada. Ian viu a extremidade da passagem no bolso do peito, e seu passaporte também estava lá. Tiveram que levá-lo ao check-in e fazer tudo por ele. Os funcionários já estavam acostumados com isso, e ninguém ficou surpreso. Em seguida, foram procurar cogumelos, e viram os policiais fumando um baseado. Eles se aproximaram deles. O amigo conhecia o idioma e perguntou onde eles vendiam drogas. O policial começou a explicar. Naquele momento, um carro com o chefe se aproximou deles. Os policiais, tentando não demonstrar que estavam tão drogados, se encostaram no capô da viatura. Pela janela, a cara de louco do chefe, que provavelmente estava sob o efeito de algo pesado, como LSD, apareceu e fez uma série de sons ininteligíveis. Depois disso, o chefe seguiu viagem. Ian e seu amigo mal conseguiam parar de rir do ridículo da cena, mas, depois de comerem cogumelos, estavam em uma situação semelhante. Eles não sabiam onde estavam e por que estavam ali, tropeçando, vagando sem rumo pela cidade. A cidade e as pessoas pareciam de plástico. Tudo fluía e brilhava com cores diferentes. Tudo parecia vivo. O mundo se tornou um só, e eles falavam com as árvores e as casas. O corpo parecia uma bolha de energia e os pensamentos, como nuvens, entravam e saíam de suas cabeças. De repente, ele sentiu que não era realmente Ian, mas Deus, que estava observando a vida de uma estranha criatura chamada Ian. Pela manhã, eles haviam se recuperado desse estado e decidiram não comer os cogumelos até entrarem no avião. Caso contrário, não iriam embora. Não se sabe ao certo como eles saíram do avião. Você sabe para onde estamos indo? O amigo disse que sim, e eles entraram em um táxi. Quando lhe perguntaram para onde iriam, o amigo respondeu que era para a casa de Carlos. Ian mal conseguia se lembrar do nome do bairro onde morava, mas conseguiu dizer o nome. Ian não sabia como pagar o motorista do táxi, pois não entendia o que era dinheiro. Ian tirou algo de sua carteira e deu a ele para pagar. Quando estavam em seu bairro, Ian e seu amigo se perderam, pois não reconheciam nada. E somente quando começou a passar o efeito dos cogumelos é que conseguiram entender onde estavam e chegar à casa, que ficava bem perto. Vagando pela vizinhança familiar, eles não conseguiam reconhecê-la. Para Ian, parecia que ele havia caído em um mundo misterioso, habitado por criaturas bizarras, e a rodovia parecia um rio com peixes coloridos nadando ao longo dela. Sim, isso não pode levar a nada. Os antigos de sua terra consideravam as plantas alucinógenas sagradas e as usavam em dias especiais, como um ritual conduzido por sacerdotes. Esse ritual promovia o estado de espírito adequado, e então o espírito da planta ajudava a obter o conhecimento necessário, a resolver um problema importante, a revelar superpoderes. E o xamã faz isso sem usar essas plantas, entrando assim em um transe no qual os espíritos ajudam a entrar no mundo correto e a realizar uma tarefa importante. Depois de admirar o incrível mundo dos pontos luminosos e conversar com seus habitantes, os amigos voltaram. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.